Lucas capítulo 13. Inicialmente vamos ler versos 6 a 9. Depois nós vamos passear por esse capítulo. Diz assim: Então Jesus contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto, no ano que vem, muito bem. Se não, corte. Deus e Pai, obrigado pela leitura das Sagradas Letras. Nos colocamos de pé em reverência à Tua palavra e à Tua voz, Senhor. Inclinamos o nosso coração, Senhor, submisso à Tua vontade, ao Teu querer. Senhor, nesta noite fale conosco, nos ensine, ó Deus, para que nossa vida cristã cada dia mais se aproxime, ó Deus, da Tua palavra, da Tua verdade. Ó Deus, colocamos nossas vidas perante o Teu altar. Usa-me também, ó Deus, que a Tua graça seja sobre mim, ó Deus, sustentando-me para que eu possa transmitir aquilo que está no Teu coração. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Você pode se assentar. No domingo eu falei um pouquinho sobre figueira e essa parábola aqui que Jesus conta, né, ele é diferente daquela figueira que Jesus estava caminhando para Jerusalém, sendo de Betânia. Aqui ele conta uma história, né? Fala de um homem que tinha uma figueira plantada, uma plantação ali que ele cultivava, e aquele homem não achava figos, e por isso ele mandou cortar essa árvore, né? A gente vê aqui ele traçando essa história, e a gente, como a gente falou no domingo, a questão da figueira é um alerta à rejeição de Israel, né? A figueira é um dos símbolos usados pelos profetas em relação à nação de Israel. Então, quando Jesus está colocando essa questão da figueira, ainda mais aqui que ele manda cortar, né? Ele está falando claramente, dando um aviso ao povo que havia rejeitado o Senhor, né? Curioso que aqui ele fala que durante 3 anos, né? E o 3, né, lembra a trindade, lembra essa completude, né? Essa inteireza. Então, 3 anos esse homem ia lá e nada de achar fruto, não tinha nada, né? Ele manda cortar, mas aquele que o ajudava ali, ele diz: bem, Senhor, deixa mais um ano. Só mais um ano, né? Deixa eu tentar aqui, eu vou adubar, eu vou cercar ao redor, eu vou fazer um trato melhor com ela e vamos ver se tem um retorno melhor, se acontece alguma coisa. E se não acontecer no ano que vem, nós vamos cortá-la, né? Provavelmente aqui Jesus esteja apontando para essa última oportunidade que era a própria vinda dele, né? Os profetas já tinham vindo, a lei estava ali, né? Toda a história apontando para Deus e esse povo rejeitando, sem dar fruto algum, sem mostrar a vida transformada e sem ser realmente o povo de Deus na terra. E como última oportunidade veio realmente Cristo para estabelecer essa aliança final e ver se Israel realmente respondia. E a gente sabe, né, vendo os evangelhos e lendo a palavra de Deus, que Jesus mesmo afirmou: vim para os judeus. Ele veio primeiro para o seu povo, para trazer o seu povo de volta. Tanto é que a mensagem inicial do evangelho é justamente o arrependimento, né? Começando lá com João Batista, ele prega: arrependei-vos, ou seja, volte para o caminho do Senhor, mostrando que a mensagem era inicialmente para o povo de Israel, para o povo de Deus. João Batista se coloca ali ao Jordão, justamente na estrada principal que chegava a Jerusalém, para que o povo passando por ali pudesse ouvir aquela mensagem e abandonar os seus maus caminhos. Era esse ano a mais, né? Mais uma chance para vocês retornarem à minha lei, às minhas escrituras, mas a gente sabe que, infelizmente, o povo, a grande maioria, não aceitou e rechaçou e perseguiu e levou Cristo à morte, né?
Pode parecer, talvez a gente lendo esse capítulo aqui, que esse texto esteja meio perdido, mas eu quero que a gente possa correr o capítulo todo, e a gente vai ver que esse texto, e certamente o doutor Lucas, né, certamente colocou isso bem colocadinho aqui para poder traçar uma linha de pensamento daquilo que é a obra de Cristo e para que nós, como igreja, possamos também atentar, né? Sempre tendo em mente que nós fomos enxertados. Nós não somos os originais dessa planta que é o povo de Deus. Nós fomos colocados, somos filhos adotivos. Então, se o povo principal, se a nação principal passou por esse dilema e teve essa cobrança da parte de Deus, muito mais nós, que é a quem nos foi dada a graça de poder nos tornarmos filhos de Deus, né? Então, vamos ver como isso aqui vai se conectar e como a mensagem de Cristo, né? Não, essa parábola não está perdida, mas ele mostra o que realmente Deus espera que tem que acontecer. Versos 1 a 5, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, né, para a gente poder passar por cada sessão aqui. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Vamos parar aqui, né? Você vê que o texto que precede a parábola da figueira parece não ter conexão nenhuma, né? Jesus é interpelado por alguns a respeito de um acidente que havia acontecido. Na verdade, né, Pilatos havia matado esses galileus e Jesus faz a conexão com outro acidente, a torre de Siloé que caiu, e fica ali Jesus, será que eles morreram porque eles tinham culpa? E a gente, quando lê isso aqui, fala, peraí, depois Jesus, logo em seguida, o versículo 6 diz o quê? Então, ou seja, depois disso tudo que Jesus conversou com eles, então Jesus lhe conta esta parábola, que foi justamente a que nós lemos no início, né? A primeira coisa que Jesus está aqui mostrando, justamente a conversa inicial, aponta justamente que a morte, que eles estavam tão preocupados, poxa, mas essas pessoas morreram, será que é porque eles eram pecadores, porque existia esse pensamento judaico, né? De que de repente se a pessoa morreu de uma forma trágica, pode ter sido porque ela tinha pecados, alguma coisa, tinha uma culpa sobre ela, e Jesus mostra, olha só, tem nada a ver uma coisa com a outra. A torre pode cair sobre qualquer um, né? Qualquer um pode padecer na mão de um governante ímpio que tenha prazer em matar aquele sobre o qual ele domina. Então Jesus tira o foco e fala, não é isso. Vocês estão preocupados com essa morte, quando vocês deveriam estar preocupados com algo muito mais sério, que é a morte espiritual. E aí Jesus aponta para isso de que maneira? Eu lhes digo que não, versículo 5. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus não está falando da morte física. Todos vocês vão morrer. Óbvio que todos vão morrer. Mas Jesus está falando de algo além, a mensagem dele está indo além. Quando a gente lê isso, à luz da parábola que ele conta, a gente começa a fazer essa conexão e ver, peraí, Jesus não está falando de morte física. Aquelas pessoas que perguntaram a ele estavam em mente com isso, mas Jesus fala, pare de olhar dessa maneira, vocês estão preocupados com a morte pela qual todos vão passar. Vocês têm que estar preocupados com uma coisa, com o arrependimento dos seus pecados. Porque se vocês não se arrependerem, aí sim vocês vão perecer, ou seja, vocês vão morrer. E que morte é essa? A morte eterna. Então, essa figueira tem que dar esse fruto.
Se vocês não dão o fruto, pode ser por acidente, pode ser por causa natural, pode ser por velhice, não importa o que seja. O que vai acontecer com a alma de vocês sem o arrependimento dos pecados, sem ser essa figueira que dá o fruto? Morte eterna. Então Jesus está mostrando que ele veio justamente, talvez essas pessoas que estavam levantando essa questão, pensando nele como Messias, que ia resolver os problemas na terra. Tem Pilatos, que é um cara que tem prazer em ver sangue, né? Flávio Josefo, nos seus escritos, e muitos outros apontam que Pilatos era um homem que sentia prazer em ver a morte de pessoas. Ele tinha prazer em matar, em ver sangue sendo derramado. Era um homem cruel. Então eles pensam que será que esse Messias veio para reinar, para resolver esse problema social, para nos livrar do Império Romano, né? Para dar todas essas soluções. Jesus, não. Eu estou há 3 anos vindo cuidar da figueira. Não vieram os profetas, já mandei a minha lei, o tempo passa e vocês não dão fruto. Que frutos? Arrependimento, uma mudança de vida, algo que dê fruto para o reino. E nada acontece. E aí ele conta essa parábola. Agora vamos aos versículos 10 a 17. Ele sai dali e, certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas! Cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Curiosamente, depois daquela conversa e da história que Jesus conta, Lucas coloca aqui registrado essa mulher que é curada. E não só a cura dessa mulher, mas Jesus tem um embate com o chefe da sinagoga, com aqueles religiosos que ali o questionam, que ele havia curado num dia de sábado. Pasmem, para muitos estudiosos, para muitos conhecedores da lei daquela época, a cura era considerada um trabalho. E como o sábado a lei dizia que era para o descanso, não se podia nem fazer isso. Se tem que curar, espera passar o sábado. Deixa a pessoa lá. E se ela morrer, morreu. Não pode fazer nada, porque é considerado trabalho e vai transgredir a lei e vai pecar. Então Jesus está mostrando aqui o quê? Os frutos, socorro aos necessitados, aos aflitos. Essa mulher, 18 anos padecendo, e ninguém fez nada por ela. Uma serva de Deus, alguém do povo de Deus, e nada foi feito por ela. Mais uma vez, Jesus está apontando que essa figueira que é Israel não está dando os frutos. Tem alguém padecendo, tem alguém sofrendo, e quando algo é feito, ainda se levantam contra, mostrando a religiosidade morta. Era o único fruto que eles davam, uma religiosidade vazia, uma religiosidade morta.
preocupados tanto com a guarda do sábado, pensando assim, bem, nós guardamos a lei. Peraí, essa mulher está sofrendo. Na verdade, quem cura é Deus. Você vê como há uma inconsistência, incoerência no pensamento deles, porque quem cura é Deus. Então, se a pessoa for curada no sábado, quem está curando é Deus. Será que Deus mesmo está transgredindo a sua lei, já que eles consideravam trabalho? Não tem cabimento, não tem nexo num pensamento desse. Se Deus quer curar, ok, Deus vai curar, porque isso não é o trabalho, não era o descanso que Deus estava pensando na sua lei. Não é à toa que Jesus traz... tira essa coisa da guarda do sábado, porque ele é apenas o sinal daquela aliança feita com Moisés. Mas esses homens, ao invés de se preocuparem com frutos que mostrassem o povo de Deus, a glória de Deus, estão mais preocupados com uma religiosidade. Frutos, nenhum. A figueira continua vazia. Uma mulher sofrendo e a figueira não produz nenhum fruto que pudesse socorrer essa mulher e tantos outros. Não é à toa que onde Jesus ia, multidões o seguiam. Pessoas querendo apenas tocar nele, tocar nas suas vestes como aquela mulher. Se eu tocar apenas na borda, só na pontinha da roupa dele, eu creio que eu vou ser curada. Por quê? Porque era um povo largado, era um povo deixado de lado, onde as autoridades, principalmente as religiosas, não davam a devida atenção e não pastoreavam o povo com a palavra de Deus. Pelo contrário, estavam preocupados com muitas outras coisas, com a guarda de tantos ensinamentos, criavam tantas regrinhas e, na verdade, os frutos não eram dados. Então, Jesus aqui, primeira ponta, ele mostra o início, tem que ter o arrependimento. Se não tiver isso, é uma figueira sem frutos. Que frutos é esse? Ele já mostra aqui de cara. Vocês têm que refletir a glória de Deus. Tem que deixar que Deus possa fluir através de vocês. Não é diferente conosco. Nós somos a igreja e nós temos que dar frutos nesse mundo, irmãos. Através da nossa vida, Deus tem que agir. Versos 18 a 21, ele continua. Então, dando prosseguimento, Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com o que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Curioso que logo depois desse fato, tem aqui registrado essas duas parábolas em que Jesus fala do reino de Deus. Mais uma vez apontando que tem que haver algo que mostre que nós pertencemos ao reino, irmãos. E não é só frequentar a igreja, não é só dizer que é cristão, é justamente mostrar que pertencemos ao reino de Deus, que o reino de Deus está estabelecido na nossa vida. Então ele fala primeiro da mostarda, um grãozinho que na época era o menor, menor das sementes, era colocado ali, depois se tornava uma árvore que dá grande cobertura, muitas folhagens, ali as aves fazem seus ninhos, tem sombra. E Jesus fala: assim é o reino de Deus. É algo que vai começar pequeno em seu coração, mas vai trazer o crescimento em sua vida. E através da nossa vida com o reino de Deus, nós vamos servir de alimento a outras almas que estão carentes, necessitadas, precisando da palavra de Deus. A nossa vida, irmãos, nessa terra se torna sombra para um povo que está aí andando, sendo castigado pelos problemas da vida, pelas aflições nesse mundo, procurando algo para refrescar a sua alma. Eles têm que olhar para nós como igreja e ver que o reino de Deus em nossa vida leva a sombra aos seus corações, leva alimento à vida deles, para que eles também possam deixar que essa sementinha
caia nos seus corações e transforme as suas vidas. Se nós não formos figueiras que deem fruto, se essa mostarda, se o reino não produz em nós algo que afete outras pessoas, irmão, vai se tornar uma religiosidade, vai se tornar algo apenas rotineiro. Eu vou ali na igreja, eu faço a mesma coisa, mas não influencio ninguém, não transmito nada a ninguém. Esse grão pode estar lá, mas ele não se tornou uma árvore. E se não é uma árvore como a árvore da mostarda, não produziu o fruto necessário, nada aconteceu. Mas ele fala também do fermento. No mesmo momento ele conta também, também compara o reino de Deus como fermento. A mulher foi lá, pegou a farinha, botou o fermento e tal, não sei se ela ia fazer um bolo, um pão, seja o que fosse, aquilo cresceu, levedou, ele botou aquilo ali, deu um crescimento. O fermento entrou naquela farinha, a farinha estava ali, nada acontecia, mas quando o fermento foi colocado, ela ficou fermentada, ficou levedada, ela foi alterada. Aquele fermento influenciou aquela farinha. O reino de Deus na nossa vida, irmãos, tem que influenciar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Se nós não produzirmos os frutos, se nós não formos uma figueira que Jesus olhe para nós e a gente esteja dando frutos a outras vidas e também em nós, um fermento que altere a nossa vida, porque senão é apenas religião. Eu sou crente, tá. E você vê hoje muitas pessoas que se valem de uma condição religiosa, mas as suas vidas não têm fermento algum. Não tem nada que produza uma mudança. A farinha continua inalterada. São as mesmas pessoas. Nada mudou. Entra ano, sai ano e a pessoa não tem nenhuma mudança, nenhuma melhoria, continua nos mesmos pecados, a mesma vida, continua ali vivendo, mas ela diz, bem, eu estou no reino de Deus. É uma figueira sem frutos. É uma figueira onde o fermento colocado na massa não a altera. E se não altera a sua própria vida, muito menos influenciará a vida de outros. As pessoas não veem mudança, não veem diferença nenhuma. Como é triste, às vezes, ouvir comentários de pessoas que não são cristãs a respeito de pessoas que se dizem cristãs. Falar, esse aí não é crente, não, isso não é nada. Ele fala que mas... Ou então, isso aí não. Isso aí faz isso, faz aquilo. E o próprio incrédulo diferencia e sabe, isso aí é apenas uma massa. Isso aí é apenas farinha. Não tem fermento. O reino de Deus não está produzindo nada. Não está alterando nada na sua vida. E o mundo vai saber reconhecer quando realmente houve uma alteração, quando realmente há uma mudança, e mais ainda, que nós influenciamos a vida dos outros. Jesus espera, irmãos, que a gente seja uma igreja que dê frutos nessa terra, que dê frutos nesse mundo. Versos 22 a 30. Depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço. Nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos.
pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Jesus aqui já está agora apertando um pouquinho mais e mostrando, olha só, tem que dar fruto, tem que entrar pela porta estreita. A única forma de dar frutos, a única forma de sermos uma figueira frutífera, produtiva, é entrar pela porta estreita, irmãos. Não tem como produzir frutos querendo entrar pela porta larga do mundo. Querendo conviver com Cristo e com uma vida de pecado. Com a palavra de Deus e com o que o mundo adota como princípio. Não tem como. Vai ser uma árvore cheia de folhas, mas não tem frutos. Nada aparece nessa vida. Por quê? Porque ela não entra por essa porta estreita. Jesus diz, tem que entrar. Tem que entrar. Como é que vai ser salvo? Como é que isso vai acontecer? Tem que entrar por essa porta. Ou entra por essa porta, ou vai ficar do lado de fora. Ou produz fruto, ou vai ser cortado. Jesus está dando as duas opções. Ou vai produzir fruto, ou eu passo lá e vejo a árvore com fruto, ou então mando cortar. Se não entrar pela porta estreita, não adianta. Porque senão vai ficar na prática do mal. Senhor, eu estava lá, o Senhor passeou, o Senhor fez, o Senhor aconteceu, comemos e bebemos contigo, ensinaste. Jesus vai dizer, não te conheço, corta essa árvore, não tem fruto, corta ela. Vocês que estão na prática do mal, versículo 27, afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. O mal aqui, irmãos, muitos às vezes podem distorcer, pensar, o mal aqui deve ser alguém que faz maldades. Não, é o pecado. É quem vive na prática do pecado. É quem vive numa prática contrária à palavra de Deus, mas achando, eu sou figueira. Eu sou árvore do Senhor. Eu estou no reino de Deus. Mas a semente da mostarda não dá crescimento. O fermento não produz mudança na tua farinha. Não se encontra frutos nessa árvore. As pessoas estão ao seu redor, necessitadas, carentes, precisando, e nada acontece da tua vida para eles. E a pessoa está vivendo na prática do pecado, seguindo como o mundo manda, como as pessoas acham que é melhor, mas vivendo aquela religiosidade sem nenhum fruto. Sem nenhum fruto. E aí Jesus termina aqui dizendo, pessoas virão do Oriente, versículo 29, e do Ocidente, do Norte e do Sul, ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. O reino de Deus era para quem? Para os judeus. Jesus está falando, vai vir gente de fora. Vai vir gente de fora. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Irmãos, para ter lugar no reino, tem que entrar pela porta estreita, tem que produzir frutos no reino de Deus, senão a gente vai ficar de fora. A árvore será cortada. Cortada. Aqui o discurso de Jesus já aperta mais, mostrando que é necessário uma postura. Que Deus não aguenta mais olhar para a árvore e não ter fruto nenhum nela. Não ter uma transformação, não ter uma nova vida, não ter uma mudança no seu caminhar. Versos 31 a 35 ele encerra. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram, saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu, vão dizer àquela raposa, expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Claro que Jesus está falando da sua morte, ressurreição, mas
preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Agora olha as palavras de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Olha como tudo se conecta do início ao fim. Lucas habilmente vê tudo isso que Jesus foi falando, ensinando, ele conecta tudo isso, mostrando aquela parábola, não está solta ali. Jerusalém rejeitou a Deus, Jerusalém, símbolo da própria nação, a cidade santa, rejeitou o Senhor, rejeitou seus profetas, matou profetas, rejeitou a palavra de Deus, se tornou um símbolo religioso, como é até hoje, né? A gente vê lá peregrinações, as pessoas vão lá naquele muro das lamentações e ficam ali, botam lá um pedacinho de papel religioso, como se aquele muro tivesse um poder maior. Desconhece o Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aonde nós estivermos e orarmos ao Senhor, Ele ouve a oração do seu povo. Mas aquele povo continua lá acreditando no muro, que aquela cidade é uma cidade especial, é um lugar mais santo, né? E não é à toa que a gente vê aí caravanas, né? Dentro das igrejas, vamos fazer caravana para Israel, porque lá você vai em Israel. Ah, lá vai ser diferente. E tem gente que se batiza lá de novo, porque se batizar no Rio Jordão é especial. Meu Deus do céu. O especial não é a água, não é o rio. O especial é o Espírito Santo que faz a mudança de vida na pessoa. Não importa onde for. Não é porque, tudo bem, vai lá conhecer os lugares históricos é uma coisa, mas criar um misticismo em cima disso era justamente o que Jesus estava combatendo. Jerusalém, Jerusalém. Você rejeitou a minha palavra, você rejeitou a minha lei. E por isso também o Senhor está rejeitando. Você vai ser cortada. Aqui Jesus já fala de algo imediato que ia acontecer, e aconteceu no ano 70, se não me falha a memória, destruição da cidade de Jerusalém, né? Eis que a casa de vocês ficará deserta. Já houve um juízo inicial, a destruição da cidade de Jerusalém, mas Jesus está apontando para algo muito maior, como lá no início. Aqueles homens estavam pensando: poxa, mas esses que Pilatos matou, aí Jesus fala: e aqueles da torre de Siloé, vocês estão preocupados com essa morte? Não, o pior vai ser isso aqui, ó. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Claro que havia aqui profeticamente algo que ia acontecer à cidade, mas Jesus está falando: pela rejeição de vocês, aquela figueira vai ser cortada. Porque vocês não estenderam mão ao necessitado. Vocês não produziram frutos. Vocês não deixaram essa semente do reino de Deus crescer na vida de vocês. Não deixaram que esse fermento do reino de Deus produzisse transformação. Vocês não entraram na porta estreita. Vocês não estão tomando lugar no reino. Vocês continuam na prática do mal. Então vocês vão ser cortados. A casa vai ficar deserta. E Jesus ainda coloca aqui algo, né? Falando que vocês não mais me verão, ele termina o versículo 35, até que me digam: bendito que vem em nome do Senhor. A entrada triunfal de Jesus, né, em Jerusalém. Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas mais do que isso, não só a entrada triunfal de Jesus, aponta que Jesus voltará um dia para buscar a sua igreja. A igreja que produz frutos. A igreja que dá frutos. A igreja que ele olha e diz: ah, está ali, viva. Está dando frutos de transformação. Algo está acontecendo na vida dela.
não é apenas uma árvore sem vida, sem graça. É uma árvore onde Deus opera e abençoa a vida de outros. Que esse ano sejamos uma árvore frutífera. Frutífera na nossa vida, frutífera na vida de outras pessoas. Que o Senhor, ao olhar para nós, encontre o que Ele espera. Que a cada dia o Espírito Santo faça o seu reino crescer em nós. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Coloque a mão em seu coração. Deus e Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa meditação, por esse alerta. Pois precisamos nos preocupar com a nossa vida, em dar fruto, e o fruto que o Senhor espera em nós. Alerta-nos, Espírito Santo, para que a gente não seja árvore só de folhas. Alerta-nos, Senhor, para que a gente estenda a mão àqueles que estão necessitados à nossa volta, que os dons do Espírito recaiam sobre nós para que sejamos usados para abençoar vidas. Que não chegue esse ponto de, como uma mulher, aquela mulher, 18 anos sofrendo e ninguém fez nada por ela. Sejamos os canais de bênção. Sejamos o grão de mostarda que vai dar sombra, fruto, alento àqueles que estão sofrendo nessa terra, pois encontrarão em nós a tua palavra, a tua presença. Que seja o fermento que influencie cada vida, que transforme essa farinha que somos nós. E nós não podemos ficar só sendo farinha. Farinha não faz nada. Ela precisa do fermento. E o fermento vai trazer mudança a ela e àqueles que estão em volta. Desperta-nos, Senhor, para que a gente possa entrar pela porta estreita, pagar o preço, rejeitar toda a prática do pecado e do mal e tomar lugar no reino de Deus. Não perder a graça que nos foi dada de sermos salvos para a glória do teu nome. Meu Deus, que o Senhor venha a cada dia produzir a tua obra em nós, que se revele através de frutos em nossa vida. Eis-nos aqui, Senhor, nos submetemos à tua palavra e te agradecemos no nome santo de Cristo Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Diga para quem está ao seu lado, perto de você, dê frutos para o reino, meu irmão, minha irmã.